16, aonde vai dizer: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Vamos repetir 16: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Levanta a Bíblia para o alto em nome de Jesus. Levanta a Bíblia para o alto, oh meu Deus do céu. O Espírito Santo de Deus, ele está em nosso meio, meus irmãos. Aleluia, diga comigo: meu Deus. Com mais fé, diga: meu Deus, fala comigo nesta noite. Eu preciso, eu necessito, eu sou carente da tua presença. Diga: Espírito Santo, me ensina a guardar a tua palavra no meu coração. Diga: Espírito Santo, repreende o devorador de mensagem neste lugar, em nome de Jesus. Aceita, glorifica a Deus com as palmas, bem alegre, isso, meu filho. Usa o instrumento que Deus te deu. Isso. Se as palmas são entregadas a cabeça para Jesus, nós não entregamos nada de qualquer maneira. Para Jesus tem que ser com sinceridade. Coisa linda, meus irmãos e irmãos. Neste momento eu quero rapidamente ser objetivo naquilo que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para trazer para o coração da igreja. A igreja que está se preparando, a igreja, aleluia, que está caminhando de fé em fé em rumo à salvação. A Bíblia, ela começa, meus irmãos, aleluia, a deixar claro para mim que o apóstolo Paulo, aleluia, ele começa a dizer que ele não se envergonha do Evangelho de Cristo, porque o Evangelho a qual vos anuncio, o Evangelho a qual vos conhece, o Evangelho a qual te alcançou, ele é poder de Deus para a salvação de toda aquele que crê. A Bíblia então começa a dizer, meus irmãos, aleluia, eu quero voltar um pouquinho lá atrás, para vocês entenderem, aleluia, acerca do poder de Deus, acerca que Deus enviou seu Filho amado Jesus Cristo, não para julgar o mundo, mas para resgatar aqueles que estavam perdidos. A Bíblia começa a dizer, aleluia, que houve-se uma possibilidade, aleluia, um remédio, aleluia, qual Deus ele deu para a humanidade, que é acerca da salvação. Nós começamos a compreender, irmãos, que o pecado, aleluia, já vem desde a época de Adão, aleluia, aonde Deus formou o homem à imagem, à sua semelhança, aonde Deus criou o homem, aleluia, e pôs dentro do Éden, aonde Deus, aleluia, juntou, aleluia, todos aqueles animais e deu para Adão, aleluia, louvado o nome santo, só uma ordenança. A Bíblia começa a dizer que Deus, ele forma o homem à sua imagem e semelhança do pó. A Bíblia começa a dizer para mim e para você, aleluia, que viu Deus que tudo aquilo que ele formou foi bom, aleluia, e precisou Deus criar uma ajudadora, e essa ajudadora se chamando Eva, aleluia. Deus forma um homem, forma a mulher, e ali nós começamos a compreender, aleluia, que o adversário da minha e da sua alma, ele já vem lutando desde os tempos antepassados. A Bíblia começa a dizer, aleluia, que Eva, ela vai ser enganada, ela vai ser enganada pela serpente. Mas quando eu falo de serpente, aleluia, eu já quero que você compreenda nesta noite que da Virgem Maria nasceria uma que iria pisar na cabeça da serpente. Por que eu não me envergonho do Evangelho? Porque o Evangelho de Deus, aleluia, ele foi se manifestar no Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos? Isso acontece. Aleluia. Quando a gente fala de Jesus, aleluia, tudo acontece, mas não deixa que nada tire a sua atenção.
A Bíblia vai falar, aleluia, acerca que se manifestou o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. A humanidade precisava de um remédio, e esse remédio se chama Jesus de Nazaré. Estava tudo acabado, aleluia. Podemos imaginar, podemos ter uma conjectura, aleluia, navegar pelo Espírito para compreender que Paulo começa a dizer que ele não se envergonha, porque Jesus, aleluia, ele veio e se manifestou para derramar da tua virtude, da tua graça e para resgatar aqueles que estavam perdidos. Jesus, ele começa a se manifestar no decorrer do teu ministério. Muitos vão conhecer, aleluia, o ministério de Jesus, a qual Jesus, aleluia, ele nasce de Maria, a qual Jesus, aleluia, ele veio ao mundo para mostrar, para tirar as escamas dos olhos, aleluia, de muitos que estavam cegos. A Bíblia então começa a dizer, meus irmãos, aleluia, que Deus, ele separa os discípulos, aleluia, ele chama cada um, aleluia, para entregar para eles, meu Deus, aleluia, uma ordenança. Que ordenança é esta, pastor? É de ir e anunciar o evangelho da paz, é de ir e anunciar o evangelho da salvação. Eu entendo, aleluia, louvado é o nome do Senhor, que é que Jesus, ele se manifestando, porque a Bíblia diz que isso é dom de Deus. O dom de Deus, aleluia, se aperfeiçoa na minha e na sua vida quando nós levantamos a nossa mão cansada e aceitamos o Senhor como Salvador da nossa vida. A Bíblia então começa a dizer, aleluia, que o diabo, ele se levantou para tentar parar aquilo que Deus tinha formado, aquilo que Deus tinha criado. Mas eu fico com a Bíblia Sagrada e compreendo, e quero que vocês compreendam, aleluia, que poderia estar tudo acabado. Mas lembra quando lá Isaías começa a dizer que quem deu crédito a esta pregação, aquele, aleluia, que foi o Cordeiro de Deus, aquele que padeceu por mim, padeceu por você. A Bíblia diz que pelas pisaduras dele, eu e você, nós fomos sarados. Então a Bíblia já começa a relatar, aleluia, que Jesus, ele veio como ovelha muda em rumo ao matadouro, aleluia. Eu começo a compreender, aleluia, que o evangelho da salvação, ele não escolhe cor, ele não escolhe raça, ele não escolhe estatura, ele não escolhe, aleluia, qualidade de vida. Só basta você levantar as mãos e reconhecer a morte na cruz do Calvário, porque Jesus, ele disse que se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem nas minhas palavras, tudo que você pedir pelo poder da oração crendo, vocês vão receber. É pelo poder da fé e fé, meus irmãos. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. A Bíblia diz que Deus, então, do alto céu, aleluia, ele promoveu um remédio para a humanidade. E que remédio é esse, pastor? Se chama Jesus Cristo de Nazaré. Eu aprendo que Paulo, em praça pública, aleluia, aqui em Romanos, ele começa, aleluia, a anunciar, ele começa, aleluia, a gritar, aleluia, sobre a cerca da salvação. Que aquele que crê, a Bíblia diz que mesmo se estiver morto, passará da morte para a vida eterna. Aquele que crê, aleluia, mesmo que não tenha vida, ele vem para dar vida. Quando eu lembro, aleluia, que ele fala para Lázaro, Lázaro, vem para fora. Aquele que tem poder, aleluia, sobre os céus e debaixo e em cima da terra, ele se faz presente neste lugar. A Bíblia separa, aleluia, relata textos, meu Deus, aleluia, que Jesus, ele começa a separar os seus discípulos. Porque a Bíblia fala que Jesus, ele disse, eu vos dou poder para pisar em serpentes e escorpião. Assim é comigo, assim é com você que crê no Evangelho da salvação. Pode estar difícil para mim, pode estar difícil para você dentro da sua casa, mas a Bíblia diz que se você crer, será salvo tu e a tua casa. Olha para você compreender, meus irmãos, que o mistério, aleluia, começa quando a gente crê. Aleluia, glória a Deus. A salvação, ela vem acerca de quando a gente crê. Tanto quanto Romanos vai começar a dizer que com o coração a gente crê e que com a boca a gente confessa que o Senhor é Salvador da humanidade. Estava tudo acabado. Eu imagino, aleluia, o diabo, ele maquinando, ele falou, eu vou vencer Jesus,
vejo que ele não desistiu. Eu olho para Jesus e começo a compreender, aleluia, que ele não olhou para trás. Ele olhou para este grande dia, nesta noite, aleluia. Eu não vou parar para que aquelas almas, aleluia, não venham a padecer, mas venham a ser alcançadas pelo meu evangelho. Diga glória a Jesus. A Bíblia fala que a salvação, ela é a vitória sobre o pecado. Quando nós lemos a Bíblia e aprendemos no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 14, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis mais debaixo da lei, mas agora debaixo da graça. Oh meu Deus, aleluia. Eu creio que tem pessoas que aqui entenderam. Quantos que estão no nosso meio, meus irmãos, que vivem debaixo de um jugo de escravidão? Quantos que estão no nosso meio, até caminha, até anda, até louva, até prega, mas está sobre um jugo da escravidão? A Bíblia diz, aleluia, que o sangue de Jesus, aleluia, é a causa, meu Deus do céu, da nossa libertação. A Bíblia diz, aleluia, que Jesus, ele padeceu e veio a padecer por mim, por você. A maldição que era para ser para mim, para você, ele se fez maldito na cruz do Calvário. Aleluia. A Bíblia diz, aleluia, que ele se fez maldito. E por ele se fazer maldito, aleluia, gerou um remédio. O remédio para que eu e você sejamos alcançados pela graça do Senhor. É dom de Deus para a minha vida e para a sua vida. Era algo que eu e você não iríamos mais merecer, mas Jesus, aleluia, Deus, ele olhou do alto céu. Eu imagino que tudo aquilo que ele formou iria se padecer, mas Jesus, aleluia, ele se levantou do lado direito e disse: Pai, eis-me aqui, envia a mim, porque tudo quanto nós formamos, aleluia, nós criamos, nós não iremos perder, aleluia. Eu entendo que Jesus, ele veio ao mundo. Filipenses capítulo 2 vai dizer que o Senhor, ele se despiu de toda a sua glória, ele desceu nesta terra, ele viveu como eu e você vive, sentiu das mesmas dores, padeceu na cruz do Calvário, para que eu e você sejamos libertos pelo sangue de Jesus e alcançados pela graça do Senhor. Oh, maravilha! A Bíblia diz, aleluia, meus irmãos, porque Deus, a quem serviu em meu espírito no Evangelho do seu Filho, me é testemunha como intercessão. Jesus, aleluia, quando eu falo de intercessão, eu lembro e quero que vocês reflitam um pouco, aleluia, quando Moisés, ele começa a interceder pelo povo. Quando Moisés, aleluia, é o libertador daquele povo, o povo, ele volta para trás, eles olham lá para trás, aleluia, até mesmo peca contra o Senhor. Só que eu venho nesta noite dizer para você que o teu pecado, aleluia, ele vai ser purificado pelo sangue de Jesus. Eu quero dizer para você nesta noite que eu não vim para te julgar, mas para anunciar o evangelho do arrependimento. O evangelho a qual Jesus, ele disse que se vós arrepender, aleluia, será alcançado pela misericórdia de Deus. O povo pecou contra Deus. Eu imagino, aleluia, Moisés sendo o libertador daquele povo. Moisés sobe para o monte, começa a falar com Deus face a face. Ali ele deixa lá embaixo Arão. E Arão, aleluia, ele é encurralado pelo povo. Arão, ele é encurralado, aleluia, pelaquela sociedade, pelaquele povo que estava ali. O povo não queria, aleluia, por muitas das vezes obedecer a Deus. O povo, por muitas das vezes, aleluia, queria um Deus para com eles. Mas pensei e certo estou que só existe um Deus. E este Deus é autor e consumador da nossa fé. Este Deus é aquele, aleluia, que tem poder, aleluia, para nos resgatar. O povo estava, aleluia, sufocando Arão. E ali Arão, aleluia, eu entendo na Bíblia Sagrada que Arão pede para eles: olha, tire todos os teus pingentes, aleluia, tudo que vocês têm de ouro, que eu vou pegar e vou lançar no fogo. E ali no fogo
se manifesta o bezerro. A Bíblia então começa a dizer que Moisés, aleluia, com seu moço, um moço a qual traduções vão dizer que possivelmente era Josué. A Bíblia diz que este moço, aleluia, ele fala para Moisés: olha, eu ouço barulhos lá embaixo, talvez eles estão festejando a este Deus, aleluia, de Israel. Mas quando Moisés desce, aleluia, e se depara com aquele bezerro e o povo adorando, o povo, aleluia, louvado é o nome do Senhor, adorando aquele bezerro, ei, Moisés se entristece. Deus, ele se ira, aleluia, pelo pecado daquele homem, pelo pecado daquele povo que estava ali. A Bíblia então começa a dizer, aleluia, que Deus, ele vai falar: eu vou tirar minha presença do meio deste povo, porque da maneira que está, aleluia, a minha presença irá os consumir, da maneira que está, aleluia, a minha presença irá, aleluia, destruir eles. Só que eu imagino que Moisés, ele começa a interceder. Olha a autoridade que Moisés tem, aleluia, a intimidade para com Deus, que a Bíblia diz que Moisés fala: Deus, o que eles vão achar do Senhor? O Senhor libertou eles, trouxe para cá, vai matar eles aqui, o povo vai achar que o Senhor é um Deus mau. Mas eu quero que vocês compreendam que o mesmo Deus que amou, ele também é fogo consumidor. Este Deus, ele está com os olhos como chama de fogo, contemplando a minha vida, a sua vida, de dia e de noite. Eu entendo que Moisés, ele fala: Senhor, se possível for, não mata este povo, mas risca, se possível, até o meu nome do livro. Não é maravilhoso, irmãos, a gente expulsar demônio, não. O mais maravilhoso, Jesus, ele falou, o mais maravilhoso não é que os demônios sejam sujeitos ao seu nome, mediante o nome de Jesus, não. O mais maravilhoso é que o meu e o seu nome esteja escrito no livro da vida. A intercessão de Moisés, a gente começa a imaginar que a Bíblia começa a dizer que a terra, ela ficou por volta de 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Era como também nos dias de Noé, aonde muitos se davam em casamento, aonde muitos bebiam, variava, aleluia. Não é diferente na geração de hoje, não é diferente nos tempos a qual você vive, porque a Bíblia diz, aleluia, que é necessário que tudo isso aconteça, para que este evangelho venha alcançar tanto o grego como o romano, tanto o grego, aleluia, quanto a qualquer judeu, aleluia. A Bíblia começa a dizer, meus irmãos, aleluia, que ficou a terra por 400 anos sem ouvir a voz de Deus. Imagina você, aleluia, querendo a resposta de Deus e Deus se calando. Imagina você de campanha em campanha, aleluia, buscando a Deus, esperando a resposta do Senhor e o Senhor calado. Só que eu aprendo, aleluia, que é no silêncio que Deus, ele também trabalha. É no silêncio que Deus também, ele começa a moldar o vaso. É no silêncio que Deus começa a mover os céus em teu favor. A Bíblia então começa a dizer que foi preciso se levantar Jesus. Não tinha um profeta, aleluia, naquela geração para passar algo para aquele povo. Não tinha um profeta, aleluia, para ser o porta-voz de Deus, aleluia, na terra. Aí foi preciso levantar Jesus. Por isso Paulo, ele fala, aleluia, que este evangelho, ele é alcançado, aleluia. Ele é, aleluia, vivificado pela fé, de fé em fé, para aquele que crê de todo o coração. Portanto, quando, irmãos, a Bíblia começa a dizer que o remédio da salvação se chama Jesus. Muitos podem olhar para você, aleluia, e dizer que não tem jeito, que não tem solução. Muitos podem dizer, aleluia, ele não vai adiante, mas eu quero dizer para você que o justo, ele viverá pela fé. O justo, aleluia, ele vai andar, vai começar a caminhar de fé. Quando eu entendo isso, irmão, Jesus, ele faz uma promessa para os seus discípulos, é um culto voltado para a missão. Deus, ele não te separou desde o ventre da sua mãe, te chamou para profeta, para você ficar sentado no banco. Jesus, ele te separou, aleluia, para quê, pastor? Para
para se cumprir aquilo que ele disse aos discípulos: ide por todo o mundo e anunciai o meu evangelho. Só que como eu entendo, pastor Matias, aleluia, de ir, aleluia, anunciar o evangelho, a gente não vai de qualquer maneira. Verdade. A gente precisa estar, aleluia, debaixo da promessa que é ficar em Jerusalém. Quando Deus, aleluia, ele decide, mediante a vida de Jesus, a falar para os discípulos: olha, o meu reino não é daqui. Muitos, aleluia, procuravam que Jesus se assentasse sobre um trono e reinasse aquele mundo. Mas Jesus, ele falou que o meu reino não é daqui. O meu reino é de lá de cima, aleluia. Assim é comigo e com você, meus irmãos, que o nosso lugar não é aqui. Quando eu falo assim, eu começo a compreender que lá no livro de Mateus vai dizer que eu e você não devemos juntar tesouros aqui, porque atrás a ferrugem ela corrói. A Bíblia diz que aonde estiver o teu coração, ali está o seu tesouro. Aonde está o teu coração nesta noite? Será que o teu coração está voltado em Jesus Cristo? Será que os teus ouvidos, aleluia, estão atentos ao assoar da última trombeta? Será que o seu lugar, aleluia, é como a Bíblia diz, que é um novo céu, uma nova terra que nos espera? É pela graça de Deus, aleluia, que Ele nos alcançou. É pela graça do poder do divino Espírito Santo que nesta noite Ele está refrescando a minha e a sua mente para dizer para mim e para você que nós não somos daqui. Mas até que Ele não volte, o meu e o seu papel é de levar o Evangelho da paz. Até que Jesus não volte, tanto quanto para os levitas, tanto quanto para os obreiros, tanto quanto para os membros, para os pastores, é ir e anunciar o Evangelho da paz. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação. Todo aquele que crê, ele vai ser alcançado. Todo aquele, aleluia, que reconhece que Jesus foi o Filho de Deus, que morreu na cruz do Calvário por mim e por você, ele é alcançado pela misericórdia. Pode estar difícil, não tem mais solução, pastor. Você não sabe como que está a minha vida, não sabe como anda ali na minha casa, aleluia. Mas eu quero dizer para você nesta noite que o Evangelho da paz, ele te alcançou. O Evangelho da paz está entrando dentro da sua casa, porque quando eu compreendo, aleluia, que o salmista disse: guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, aleluia, Ele vai te guardar na entrada, Ele vai te guardar na saída, e a presença irá contigo, diz a palavra de Deus. Deus fala com Moisés: Moisés, eu vou enviar o meu anjo diante de você. Esse anjo, ele pode fazer todos os papéis, aleluia. Se é uma porta aberta, aleluia, ele vai abrir. Se é uma porta de emprego, ele vai abrir, aleluia. Se é uma libertação, ele vai operar. Mas Moisés, aleluia, ele disse que ele não queria anjo, aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que Moisés, ele fala: Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça subir aqui. Eu quero que você compreenda, irmãos, pode ser um culto normal, mas há algo acontecendo neste lugar, aleluia, que pelos olhos físicos você não pode ver, mas pelos olhos espirituais, porque o justo, ele viverá pela fé, meus irmãos. Glória a Deus. Ui, calabachúria, calabaia. Pela fé, aleluia, Deus está entrando na sua casa. Pela fé, Jesus, ele está alcançando o teu íntimo, ele está livrando, está cegando os inimigos, adversário, e está fechando a boca do leão. É pela fé, meus irmãos. Glorifica a Deus com palmas bem alegres. Este Evangelho, a tendência é de agregar a tantos que creram no Senhor Jesus. Glória a Deus. Este Evangelho, aleluia, ele tem que se agregar dentro da sua casa, onde você estiver. Porque eu lembro que Deus, ele te tirou do lamaçal do pecado e te pôs de pé sobre a rocha. A rocha que se chama Jesus de Nazaré. Se o teu coração estiver voltado em Jesus, meu filho e minha filha, a luta, ela não vai te parar. A perseguição, ele não vai te parar.
Porque em meio à tribulação eu creio em um Deus que Ele apaguiza a tempestade. Porque em meio ao fogo pode se alastrar e diz: eu caminho contigo no meio do fogo. Porque o Evangelho da paz, o Evangelho da salvação, Ele te alcançou pela misericórdia do Senhor. Quem crê assim, levanta a mão e glorifica a Deus com palmas. Quem crê assim, levanta a mão e glorifica a Deus com palmas. Eu quero que você entenda, irmãos, que a salvação ela vem e traz a vitória sobre Satanás, que é o meu e o seu adversário. Por isso que eu não me envergonho do Evangelho, porque Deus, Ele já tinha decretado que a derrota de Satanás. Ele elaborou e planejou o plano da salvação em Cristo Jesus. Pois está escrito que da semente da mulher nascerá, isso aqui é coisa tremenda, que da semente da mulher nascerá, aleluia, aquele que pisará e esmagará a cabeça da serpente. Aleluia, eu me lembro do ministério de Jesus, quando Jesus, a Bíblia diz que Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Aquele que rejeita esta palavra, aquele que não guarda esta palavra, aquele, aleluia, que não se enquadra nesta palavra, eu quero dizer para você, meu filho e minha filha, aleluia, é tempo de você se arrepender e voltar aos caminhos, Senhor. Aleluia, Jesus. Porque este Evangelho, aleluia, ele não muda, ele é imutável. Este Evangelho, ele só tem um caminho, e o caminho, aleluia, para aquele que crê, é vida eterna e salvação eterna. Mas eu não posso deixar de falar, irmãos, porque isso aqui é algo muito sério. Que aquele que não estiver com o nome escrito lá no livro da vida, a Bíblia diz, é como uma machado está posto à raiz, que aquele que não dá fruto, ele será arrancado, cortado e lançado no fogo. Assim é eu e você, nós somos como árvore, irmãos. Quando eu começo a falar de árvores, eu começo a entender e meditar na Bíblia, a Bíblia me abre um leque. Que quando Jesus, aleluia, no decorrer do teu ministério, ele chega, aleluia, para curar um homem. E aqui este homem, aleluia, era cego. Jesus, ele pega, aleluia, as suas salivas, aleluia, e começa a passar nos olhos daquele homem, pergunta àquele homem: homem, o que você vê? Aquele homem disse: eu vejo homens como árvore. Eu vejo homens como árvore, aleluia. Eu compreendo que eu e você, nós temos que estar ligados na videira verdadeira. E essa videira se chama Jesus de Nazaré. Quem crê assim, levanta a mão e bate palma para Jesus. Aleluia. Aquele que não estiver ligado na videira, ele será cortado e lançado no fogo, irmãos. Aleluia, Deus. Aleluia. Só existem dois caminhos. O caminho que vai te conduzir para o céu, que é a porta da salvação. E tem um outro caminho que é da porta larga, que vai te conduzir, aleluia, para o desprezo eterno, para o fogo eterno. Isto é algo muito sério, agora muitos não anunciam mais, irmãos. Se fosse um culto da prosperidade, um culto da bênção, aleluia, Deus vai te abençoar, Deus, aleluia, vai colocar uma chave na tua mão, todo mundo estava glorificando. Só que eu entendo, aleluia, que a salvação de uns dias para cá, Deus tem falado ao meu coração, pastor Matias. A gente tem que anunciar sobre acerca da salvação, acerca do arrependimento, acerca, aleluia, de nega a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus. Jesus falou: eu sou a porta. Eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, aleluia, achará pastagem. Olha para você entender que Jesus, ele ainda é o caminho, a verdade e a vida. Não tem como ir ao Pai a não ser por Jesus. Não tem como adentrar os céus, aleluia, se não for por Jesus Cristo. Aleluia, Exu não salva, Maria não salva, Pombagira não salva, Tranca-Rua não salva. Eu quero dizer que o único que salva é aquele que tem um nome sobre todos os nomes e que chama Jesus de Nazaré. Aleluia! A graça de Deus te alcançou, meu filho, minha filha. É pela graça que sois salvos, aleluia. Mas por esta graça você não pode viver de qualquer maneira.
Por esta graça você não pode levar o evangelho de qualquer maneira. Que é isso, pastor? Você vem me julgar? Não, eu quero dizer para você que se você confessar, Deus, aleluia, do alto céu vai olhar para você e você vai alcançar a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que aquele que confessa, aquele que deixa, aquele que larga, ele alcança a misericórdia. E esta misericórdia, ela está sobre esta igreja nesta noite. Porque você pecou, você, aleluia, até mesmo falou com Deus: Pai, eu pequei contra o Senhor, mas eu fico com a Bíblia e lembro quando o salmista ele começa a dizer: Deus, não retira de mim a tua presença e não me lança fora. É assim que tem que ser comigo e com você. Aleluia! Nós não podemos ficar fora desta presença. Aleluia. Nós não podemos deixar esta presença. Se nós olharmos para trás, aleluia, quantos que estavam na presença voltaram, aleluia. Quantos que estavam juntamente conosco, glorificando, orando, aleluia, louvando a Deus outra hora, já não está mais conosco. Só que a Bíblia diz que aquele que provou do dom do Senhor, aleluia, eu creio que as mãos dele ainda estão estendidas sobre eles, porque para restaurar, para pôr de pé, por isso eu não me envergonho deste evangelho a que eu vos anuncio, porque ele ainda é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Bate palma e glorifica Jesus. Aleluia. Paulo ele fala que a justiça é pela fé, meus irmãos. Pode estar difícil neste momento, pode não estar ao seu ver tendo solução, mas creia que Jesus ele abriu a porta da graça para você nesta noite. Creia que o Espírito Santo de Deus, aquele que o Senhor falou, é necessário que eu suba, aleluia, para o Consolador vinha. E quando eu falo de Consolador, imagino que é uma pessoa semelhante com Deus, é a pessoa bendita, aleluia, a qual ele diz que estará conosco até a consumação do século. E nessa noite Deus está falando comigo e com você, que Ele estará comigo e com você até a vinda dele. Aleluia! Não temas, não olha para a direita e nem para a esquerda, somente creia que este evangelho ele alcançou a sua vida. Aleluia. É um culto voltado para a missão, irmãos. A missão minha e sua, aleluia, é de nós adentrarmos no reino. Enquanto nós não adentramos, anuncia o evangelho da paz, anuncia que Jesus ainda cura, que Jesus ainda salva, que Jesus ainda liberta, que Jesus ainda transforma e que Ele ainda leva para o céu. Bate palma e glorifica Jesus. É o evangelho da paz. Ele alcançou a todos quanto ouviram. Ele alcançou a tantos quantos, aleluia, creu. Porque só falar que Deus está no nosso coração não tem muita valia. Só falar eu não preciso ir na igreja porque Deus está no meu coração. A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 2 que Deus ele não formou somente o coração, Ele formou o homem. E por Ele formar, aleluia, Ele deu àquele homem um espírito. Ele deu àquele homem um fôlego de vida. Ele deu àquele homem uma alma. E quando eu começo a falar assim, eu quero que você compreenda nessa noite, saia daqui, aleluia, com o seu direcionamento para a salvação, que é Jesus. Porque a Bíblia diz que do pó você veio, do pó você vai voltar. O fôlego que Ele te deu, aleluia, Ele vai tomar para si mesmo de novo. E a sua alma, para onde ela irá? Para onde a sua alma irá, meus irmãos? Aleluia. Emanava a chuva calapária. É algo sério que nós temos que anunciar o Evangelho. Porque muitos estão padecendo, aleluia. A Bíblia diz que o adversário, aleluia, que é o príncipe deste mundo, ele cegou o entendimento de muitos. Muitos não agora mais compreendem o Evangelho da salvação. Muitos agora mais não compreendem, aleluia, que a sua alma, ela não vai passar por purgatório, não. Ela não vai passar por tubo, não. A sua alma, ela tem que ser direcionada para o reino celestial, que é a nossa
aleluia, depende do Espírito Santo que está sobre a nossa vida. Jesus falou que vai vir um que vai convencer o homem do pecado. Vai vir um que vai convencer o homem do pecado e da justiça do Senhor. E este, enquanto Ele está sobre a igreja, aleluia, nos dá oportunidade de arrependimento. Enquanto a porta da graça está aberta, meus irmãos, o Evangelho da paz, ele te alcançou e está te dando a oportunidade de você se arrepender. Lembra quando João Batista pregava? Eu já vou encerrar. Arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos quem vos ensinou a fugir da ira vindoura que está por vir. O pecado está cheirando mal aí das narinas do Senhor. O Senhor, Ele vai separar os seus, como o pastor separa as suas ovelhas. Aleluia. E aquele que não tiver com o nome escrito, ele será separado à esquerda e lançado no fogo. Só que a graça do Senhor te alcançou nesta noite. A graça de Deus, ela te alcançou nesta noite para você reconhecer e bater no peito e dizer: Senhor, eu pequei contra o Senhor, aleluia, me recebe de novo, porque, aleluia, Ele tem um novo nome, um novo anel, uma nova sandália, uma nova vestimenta para aquele que se arrepende. Ele te dá um novo nome nesta noite. Ele coloca você de pé nesta noite. Louvado seja Deus. Porque o Evangelho da paz te alcançou. Aleluia. Portanto, você, meu irmão, você, minha irmã, a partir de hoje vai começar a andar pela fé, crendo, aleluia, que Jesus, Ele vai voltar para te buscar. Louvado seja Deus. Aleluia. E eu e você precisa andar alinhado com Deus. Nós precisamos, aleluia, não é fácil. É o tempo mais difícil, aleluia, a qual nós estamos vivendo, é de ser crente, é de levar o Evangelho, porque em todo o derredor, aleluia, louvado é o nome do Senhor, o pecado está aí. Mas o Senhor ensina para mim e para você que nós temos que santificar hoje e amanhã, porque sem a santificação ninguém vai ver o Senhor. Sem a santificação, eu e você, meus irmãos, vai ser tudo em vão, não vai ter valia. Vim todos os dias ao culto, aleluia, e não santificar a nossa vida, não santificar os nossos ouvidos, porque o alarido da trombeta vai tocar, irmãos. O alarido da trombeta vai tocar e quem não ouvir vai ficar de fora. Olha para você entender o grau da espiritualidade que Deus está nos dando nesta noite, para que eu e você venhamos o que? A consertar o nosso altar. Aquilo que se quebrou, aleluia, porque Deus, pela tua misericórdia, aleluia, pela tua misericórdia, Deus está nos concedendo nesta noite a voltar às primeiras obras, a entregar, aleluia, o coração contrito e voltado para o Senhor. Porque Ele manda dizer nesta noite que Ele não rejeita a oração de um coração contrito e quebrantado. Aleluia! Porque pela misericórdia de Deus, o véu se rasgou, aleluia! E você tem a oportunidade de glorificar a Deus, de exaltar a Jesus e de reconhecer que vós sois salvos pela graça de Satanás. Bate palma e glorifica a Jesus. Aleluia. Fica de pé, você que pode, em nome de Jesus. Fica de pé, meu Deus do céu. Aleluia. Louvado é o nome santo do Senhor.